Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao meu canal Flávio Souza. Canal pessoal, ainda por enquanto a gente segue com esse nome, mais pra frente talvez a gente está crescendo aos poucos, então vamos trazer um pouco de conteúdo. Hoje falando de mais uma experiência experiência inédita na minha vida, então a gente pode falar sobre essa questão aqui nesse vídeo, falando sobre jantar às cegas, né? No último sábado, dia 18 de novembro, eu acabei participando da minha primeira experiência num jantar às cegas. Então, só também pontuando para vocês, né, quem não viu o vídeo, tem um vídeo falando do projeto da Confra, né, da Confra Club, que é jantares que você faz com pessoas desconhecidas. Então, eles marcam encontros que são não é para relacionamento, encontros para conhecer pessoas. Então, você vai para um restaurante diferente em São Paulo. Eu, por exemplo, já fui acho que foi meu quinto evento da Confra, onde eu fui em lugares diferentes, conheci pessoas diferentes, a conversa foi muito agradável. E é importante, já citei, falei bastante do projeto da Confra, tá no outro vídeo, convido vocês, para quem não assistiu, para realmente rever a minha opinião sobre essa experiência do jantar para desconhecidos, porque nesse sábado eu acabei sendo convidado para um projeto diferente, né, que é da Confra, mas que tem uma parceria com o pessoal da D6, né, uma empresa nova no mercado. Inclusive eles vão já dando um spoiler aqui, né, eles passaram informações agora, agora vai se juntar, tudo vai virar Confra, e eles fazem essa proposta do jantar às cegas. E aí, para de repente, para quem não conhece, para quem ou quem já ouviu falar um pouquinho, mas vamos tentar passar um pouco do que foi a minha experiência também para você de repente se interessarem ou não, né? Falar, pô, também quero vivenciar isso. Não é um jantar, não precisa necessariamente ser um jantar romântico. Tem muitos lugares que fazem esse jantar às cegas para casal, que aí tem uma outra pegada para você realmente. O foco desse jantar é para você mexer com os seus outros sentidos, traz uma outra percepção de várias coisas. Então, a proposta foi parecida com os jantares que, que eles organizam pela Confra, então, um grupo com 6 pessoas, né? E não foi num restaurante, já me surpreendeu, né? Foi num local, num apartamento de um dos integrantes do grupo, né? Dos organizadores, onde você já é vendado antes de chegar no apartamento. Então, já começa assim, você entrou, fez o seu check-in, passou com o porteiro, fez todo aquele processo normal, teve a sua entrada liberada, venda. E aí eu passei foram quase 3 horas vendado. Então, realmente foi toda uma experiência, e eu fiz questão de tentar garantir que eu não conseguia, assim, ficava totalmente vendado, né? Só para não conseguir enxergar nenhum detalhe. E a partir disso a gente teve já algumas apresentações. O evento para mim foi muito bem conduzido. Fizeram uma equipe muito nova, né? Depois a gente conseguiu rever todo mundo que estava organizando. Me surpreendeu de uma forma positiva ver, assim, posso falar com os meus 43 anos, falando de uma molecada, né? Um pessoal jovem, mas que com vontade de fazer uma coisa dar certo, um evento que eles já vêm fazendo há 3 meses, toda semana fazem esse evento. Então fica um jantar exclusivo, eles tentam fazer uma experiência gastronômica muito interessante, claro, com a interação entre os desconhecidos. E como que funciona nessa interação? A gente teve assim, tivemos como eu citava, né, o facilitador, o Thiago. Ele era meio que o host, meio que o apresentador, quando a gente fala também de alguns programas, né, o cara que estava comandando, direcionando, com algumas perguntas, com as interações, para ajudar todo mundo, uma vez que você está aqui de olhos vendados, sem conseguir enxergar então quem está do lado. Então você não tem a parte das expressões, você não sabe, de repente, para conversar, para onde você olha, tudo mais. E o começo realmente é muito complicado, porque você perde, entre aspas, a visão. Entre aspas, não, você perde a visão, você deixa de enxergar tudo que está ao seu redor, e aí começa muito, a experiência vai muito na tua imaginação. Eu lembro eu vou falar daqui a pouco no vídeo, né, mas vem na tua imaginação, e tudo isso tenta atiçar, assim, eu já escutei sobre isso, né, pessoas que acabam perdendo um dos sentidos, né, perde a audição, o pessoal que perde a visão, acaba aguçando outros sentidos para compensar. Então, quando você está vendado, é muito estranho, porque a noção espacial, a noção de lugar, a imaginação começa a criar uma coisa, os ouvidos ficam muito mais apurados, então é mais fácil você escutar, acaba não ser, tipo, eu já percebi isso, às vezes o pessoal, para escutar melhor, você fecha o olho para tentar fazer aqui, realmente faz, você minimiza outros estímulos, e aí você consegue, a audição acaba sendo maximizada, e o paladar, a ideia também é que seja, realmente você consegue ter
tem uma ideia de você realmente provar sabores distintos, né? Tem uma experiência gastronômica nesse sentido que você falou. Você não come com os olhos, né? Você acaba comendo. Literalmente, você tem que pegar com o provar com a boca e a partir dali você começa a entender. Ou você vai, putz, aí percebe a questão de paladar, fala, pô, como é que eu vou identificar? Eu tentando identificar o que você está comendo. Para mim foi um detalhe muito importante, né? Porque eu provei alimentos que eu não estou acostumado a comer, inclusive, pô, vou ter que rever algumas opiniões, porque eu acabei comendo salmão, que eu fujo de peixes, por exemplo, e comi salmão, achei maravilhoso. Falei, putz, o salmão cru, né? Não sei, agora não vou lembrar o termo, porque o pessoal falou, essa culinária vai ser japonesa. Eu já travei, quem me conhece sabe que eu não sou fã de peixe, ainda mais cru. Mas estamos lá, estava lá na proposta, bora, vamos abraçar e vamos se divertir. A proposta também é que entrar e tentar fazer a experiência vale a pena. E valeu. Comi, tinha lula, tinha alguns pratos que eu não sou muito fã, e a gente comeu, foram 7 pratos, 3 entradas, 3 pratos principais e mais uma sobremesa. A estrutura acabou sendo bacana, a gente teve mais uma vez, não, acabou sorte, né, não caiu a tempestade que estava prevista para São Paulo no sábado, mas continuou com uma noite quente, então, e a estrutura do cara, o pessoal conseguiu fazer uma estrutura bacana para ninguém passar mal com o calor, teve, assim, em relação a essa questão foi muito boa. E ao longo, né, enquanto a gente recebeu a entrada, todo mundo recebeu água logo depois a gente recebeu alguns, foram 2 vinhos que foram divididos entre a galera, então, para poder meio que intercalar com os pratos que a gente estava degustando, e tinha um facilitador, né, o Thiago, que conseguia dar uma dinamismo muito bom. Né? Eu acabei estando num grupo que tinham 4 pessoas que já se conheciam de outra confra, já fizeram uma amizade, e tinha mais eu e tinha mais uma outra mulher que não já tinham participado de outra confra também, mas que não conhecia o restante da galera. Então foi muito importante, né? Porque você tinha um certo dinamismo, já tinha um certo vínculo entre as 4 pessoas que já se conheciam, que já tinham feito uma amizade, então o papo fluía mais fácil entre elas, mas o Thiago, né, que era o facilitador, que era a pessoa que estava vendo todo mundo, então a mesa tinha 6 pessoas, mais uma pessoa que estava vendo, então assim, estava sem vendas, não estava vendado, podia ajudar todo mundo a dar algumas orientações, até porque é complicado, galera, isso eu vou não tem como. O Thiago ele ajudou muito, pegou alguns ganchos para todo mundo conversar, falar sobre si, dar risada, contar histórias. Acho que foi muito legal. Que mantém um pouco da história do que eu já vivenciei nos meus eventos na Confra, onde você vai para conhecer histórias de vida, conhecer outras pessoas, mas com detalhe de você tentar conhecer de olho vendado. Então aqui até acho que se solta um pouco mais, talvez tem toda uma outra questão. Agora a parte de jantar, né? Porque aí você tá vendado. Aí eu comecei a tatear, né? Eu já imagino, deixa eu me ambientar. Então, a hora que eu sentei, a hora que eu entrei no local, né, no apartamento, tentei imaginar, pô, o apartamento deve ser assim, a mesa dessa forma. Sentei, comecei a tatear, achei o copo, achei os talheres, achei onde estava mais ou menos o prato e beleza. Chegou a primeira entrada, eu pegando com o garfo, com a faca aqui, cortando sem poder olhar, traz para a boca, não vem nada. E eles já tinham comentado, pessoal, fica à vontade de vocês, a forma como vocês vão comer. Tem colher, tem aqui o garfo e faca, mas alguns pratos vocês podem comer com a mão. Galera, vou ser sincero, da primeira tentativa que eu vim, que eu dei aquela garfada, veio o vento, eu falei, não tenho dúvida, ainda tinha um álcool em gel, tinha uma toalhinha gelada, uma toalhinha molhada, que era aquelas que o pessoal você pode lavar a mão, até para dar estava muito quente, ainda estava uma noite quente. Mas não tive dúvida. Fui com a mão, a gente começa a pegar os pedaços das coisas, né, pegando aos poucos e comendo e aproveitando, assim, pô. E aí começou, aí foi nessa sequência, outras pessoas também foram pela mesma ideia, optaram por também utilizar a mão, né, comprar, comer alguns pratos, exceto sobremesa, que a sobremesa teve mais um outro item que eu acabei optando também, consegui pegar uma colher, e aí a faca para ir trazendo tudo mais para ter a experiência como um completo. E isso foi um jantar inesperado para mim, porque eu não imaginava, né? Ele durou a gente foram quase 3 horas e meia de jantar. Superou, assim, eu tinha imaginado que seria algo muito mais curto. E, claro, tem pontos de melhora. É um projeto que está 3 meses, então tem itens a serem ajustados. É válido, inclusive, críticas construtivas são importantes nesse fato, né, de poder ajudar um projeto que depende muito do feedback do cliente, né, do nosso retorno, do nosso parecer, do que foi bom, do que não foi ruim.
Mas para mim foi muito engraçado que aí no final a gente tirou as vendas. Para mim foi uma surpresa, que eu olhei e falei, de estar tá escutando as pessoas, eu sabia mais ou menos onde estava cada integrante, inclusive o Thiago, né, da equipe, né, o facilitador, como eles chamam, e eu imaginei a mesa de uma outra forma, imaginei o lugar que a gente estava de uma outra forma, então toda aquela minha sensação de que eu criei na cabeça, montei o meu local onde estava aqui na minha imaginação, falei, meu, nossa, a mesa, assim, o interessante foi que outras pessoas que estavam compartilhando a experiência tiveram a mesma visão, falou, meu, parecia que a mesa não estava meio que uma mesa quadrada, a impressão que era uma mesa mais ampla, mais retangular, e na minha cabeça tava um outro layout na galera, e começou, e aí você vê, quando a gente tirou as vendas, a gente viu as outras pessoas, né, porque a gente foi recepcionado por 2 pessoas, e depois tinham mais 4 pessoas da equipe trabalhando, né? O próprio chefe, né? Um chefe muito novo, né? Se não me engano, 21 anos, Vinícius, mas formado, né? Formado na Cordoblan, espero não ter falado muito errado o nome, cozinha a escola mais renomada do mundo da gastronomia. E ele fez uma sequência de pratos assim, aproveitou para explicar para a galera, isso também foi engraçado, né? Quando todo mundo estava experimentando, sempre a maioria, todo mundo dando palpite, pô, tem um pedaço, tem alguma coisa aqui, tem isso daqui nesse prato. E teve, lembro que teve uma das meninas presentes que acertou quase tudo, ela identificou muito bem o paladar. Eu, particularmente, acertei só, teve um meio certo, assim, um dos pratos que eu consegui identificar alguma coisa. E o chefe explicou, né, a ideia de qual da culinária que ele tentou fazer. Eram pratos gourmets, então a gente tem é quase uma degustação, não dá para colocar mais como uma degustação do que um jantar, mas assim, eu saí bem alimentado, não saí com fome, foram sete pratos, né? 7 pratos em uma porção que a gente vê em restaurantes mais com uma culinária um pouquinho mais elaborada. Tem os ingredientes, então assim, a gente vê algumas coisas que aí é um feedback que eu vou passar pontualmente pro pessoal, mas assim, a comida muito boa. Todos os pratos assim, não, em termos de qualidade, em termos de sabor, em termos de apresentação, depois ele mostrou, fez tipo o Masterchef, né? Você tem aquele prato pronto que fica só para aparecer na TV, todos os presentes, a gente viu realmente todos os pratos montados, e aí falou, pô, realmente coisas muito bonitas, muito bem feitas. E toda essa ideia de você falar, meu, tô de olho, tô vendado, não tô só pegando, tentando absorver a experiência. E um negócio que é muito bom, né? Que aí você fala hoje nos dias de hoje, que a gente percebe como a gente pode viver sem celular. Porque a gente passou 3 horas e meia sem poder usar. Você está bem dado. Como é que você vai ver celular? Você imagina, para o pessoal hoje que é muito viciado em internet, viciado em redes sociais, que está todo momento querendo falar mais com o pessoal que está virtualmente do que quem está presencialmente. Você passa 3 horas e meia sem poder mexer no seu celular, sem poder interagir com outras pessoas, tendo que se dispondo a interagir com quem está ali do teu lado. Acho que inclusive, é uma coisa que acho que muitas pessoas deviam praticar. Não vou, não necessariamente, não só no jantar às cegas, mas também assim, é meio aquele conselhinho, aquela fase, uma dos meus conselhos que eu deixo para a galera, experimenta fazer mais isso. Pega um jantar que você está fazendo em casa, um almoço com uma galera, propõe até, fala, pessoal, vamos passar uma hora, não falo nem 3 horas e meia que foi do evento, vamos passar uma hora sem pegar no celular, ou para começar light, meu, meia hora off. Se possível, fala, galera, desliga o telefone e a gente vai ficar meia hora só conversando entre a gente. Porque eu lembro muito, vou pegar um gancho desse, a gente teve há muitos anos atrás, a gente organizou um dia dos pais em família, onde foi uma galera, tava mais de 20 pessoas, hein, porque família é grande, né, e a gente juntou num restaurante e falou, ó, quem pegar o celular vai pagar a conta. Um monte de adolescente, estava tudo elétrico, olhava pro celular desesperado, eu estava sossegado, meus irmãos também, todo mundo desligou. E a molecada, assim, e foi uma experiência muito agradável, que a gente passou umas 2 horas conversando entre si e não ficou preocupado com o celular. No jantar vendado, foram 3 horas offline, desligado do mundo, focado só na experiência. E às vezes a gente precisa praticar mais isso, realmente curtir o momento, curtir o que está acontecendo. Não tem que ter essa necessidade de gravar tudo a todo momento. Pô, vou tirar uma foto, vou tirar uma selfie para lembrar de como é que foi. Pô, chegou o prato. Os pratos pô, seriam legais para tirar uma foto, mas tira a foto, acabou. Coloca ali. Não tem nada de errado você chegar, por exemplo, num restaurante, um prato, nossa, bonito, tirar uma foto, posta a foto, mas volta para quem está ali com você, ou volta para curtir a experiência. Mas, depois essa aqui também, né, saindo um pouquinho da linha, mas voltando depois agora para o jantar às cegas, eu
particularmente gostei muito da experiência, pretendo repetir. Tem uma questão importantíssima, porque por conta da logística, por conta do local, por conta do tipo de cozinha que normalmente tem nesses jantar às cegas, até para poder maximizar a tua experiência em termos de sabores, não é uma experiência barata. O custo é um pouquinho alto do que você vai gastar, por exemplo, num jantar normal. É um investimento, assim, é para você realmente curtir a experiência, falar, meu, vou ter uma culinária um pouquinho diferenciada, é para tentar ser essa ideia, somado com uma experiência de você se ficar privado da sua visão, mas para poder maximizar seus outros sentidos. E nessa parte acho que vale a pena, porque você tem toda uma estrutura, tem toda uma logística por trás para fazer isso funcionar. Porque você não bater em nada, você tem as paredes, você precisa no banheiro, você precisa de ajuda do pessoal. No banheiro eles falam, quando você chegar no banheiro você pode tirar a venda, mas o legal é você também entrar de cabeça, meu, vou ficar vendado e no final do encontro eu vou realmente entender o que foi. Então, sim, minha opinião particular, meu parecer para vocês aqui, uma experiência que vale muito a pena. Vale você pegar, arriscar fazer essa parte de um jantar às cegas. Inclusive, vou até além, é algo que seria bacana você fazer até mesmo na sua casa, de repente, para quem gosta, para quem quer uma experiência, ou quem quer oferecer experiência para as outras pessoas, não precisa nem saber cozinhar, mas tipo, você juntar com uma galera. Claro, você vai precisar ter pelo menos uma pessoa que esteja enxergando tudo para poder coordenar. Então, vou pegar um exemplo, claro, assim, um exemplo banal, vamos dizer assim. Pega uma pizza e um vinho em casa, e aí você junta mais com uma galerinha. Alguém vai precisar cortar pizza, vai precisar colocar nos pratos, alguém vai precisar servir o vinho, né? Mas a ideia do restante da mesa é simplesmente ficar lá sentado de olho vendado, comendo e claro, a pessoa tem que estar tomando cuidado para ninguém se machucar, mas, meu, o resto, tudo mais válido. Então, realmente, assim, deixo o meu parecer. Gostei muito da experiência junto com o pessoal da The Six, que agora vai ser parte da Confra integralmente. Então, é mais uma experiência interessante, uma experiência que para mim foi inédita, que eu deixo aqui o meu aval, falo para vocês, galera. Realmente vale a pena conhecer. Ou com a The Six, né, que tem essa proposta, mas tem outros projetos aí. Tem esse jantar às cegas é algo que já existe em outros lugares, que também vale a pena vocês conhecerem. Para quem ainda não foi, tenha pelo menos uma vez na vida, vale a pena você fazer esse investimento, aproveitar esse momento. Beleza, galera? Vídeo chegando ao final. E, claro, deixando o convite, né, pessoal? Aqui do ladinho tem as minhas redes sociais, meu Twitter, meu Instagram, para a galera também me seguir, me acompanhar. Fora aqui também, claro, no canal Flávio Souza aqui no YouTube, para pegar alguns outros conteúdos. De vez em quando a gente traz algumas coisas aqui. Sempre que tiver alguma coisa muito relevante, eu gravo o vídeo e trago aqui para vocês. Beleza, galera?